Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Gravado no dia 11/7/2020. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Estou na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre e pastor, para agradecer a Deus pelas santas obras que o nosso Deus tem operado no nosso meio, nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus pelas suas grandes misericórdias que Ele tem tido para conosco, nós temos alcançado nesta baixa terra. Agradeço a Deus porque eu não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, vim conhecer depois que examinei as Escrituras Sagradas. Mas o nosso Deus, por Jesus Cristo, disse e ficou escrito nas Escrituras Sagradas: conhecereis a verdade e a verdade os libertará, conforme João 8:32. Esta verdade está escondida nas Escrituras Sagradas. Não há outro livro que possa nos revelar a verdade. Somente as Escrituras Sagradas podem nos revelar toda a verdade que o mundo não conhece, porque não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Deus está levantando um povo nesta baixa terra nos últimos tempos que crê nas Escrituras como inspiração divinas. E todos os que crêem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, Deus se compraz e revela segredo dos céus que está guardado no tesouro de Deus para ser revelado aos seus servos profetas nos últimos tempos. Deus se comprazeu da minha alma e me revelou as verdades que tem nas Escrituras Sagradas. Depois que Deus me revelou as Escrituras Sagradas, confirmou um ministério ao qual Deus deu o nome de Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Deus me revelou este ministério e disse: não funde nenhuma religião na terra, porque as religiões estão cheirando mal nas minhas narinas. Eu não estou aprovando estas religiões do século XXI, porque o que eu vejo na terra é um comércio de almas humanas. As religiões escravizam o meu povo na terra dentro das religiões. Bem que as religiões poderiam ser um refúgio de pecadores, mas eu vejo que é ao contrário. As religiões é um esconderijo de pecadores. O meu povo vai se perder porque lhes falta o conhecimento das Escrituras Sagradas. E não procuram o conhecimento das Escrituras Sagradas para se libertarem destas religiões, porque somente as Escrituras Sagradas podem libertar os humanos da terra das falsas religiões. Diz Deus para os humanos da terra: se o meu filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8:36. E se os humanos da terra conhecerem as Escrituras, nunca mais serão escravos de religiões na terra. Todos que são alienados a uma religião se tornam escravos das religiões. Irmãos, depois que o meu Deus me revelou este ministério Atalaia da Última Hora, me deu um dom que não é bem aceito pelas lideranças religiosas. Por causa deste dom da exortação que Deus tem me dado, tenho sido rejeitado pelos líderes religiosos de todas as denominações religiosas da face da terra. Na mente dos líderes religiosos passa uma coisa: eles pensam que é real na mente deles, mas não é. Os líderes religiosos pensam que são irrepreensíveis. Não há quem possa repreender os líderes religiosos. Se Deus levantar na terra um atalaia para lhes repreender, eles não aceitam. Muitos líderes religiosos não aceitam nem Deus lhe repreender. Imagina um atalaia de Deus. O inimigo das nossas almas disse para os líderes religiosos que eles são irrepreensíveis. Nem Deus pode repreender os líderes religiosos do século XXI. Irmãos, Deus tem me dado o dom da exortação para exortar os líderes religiosos do século XXI. E por causa deste dom, eu tenho sido rejeitado pelos líderes religiosos do século XXI. São poucos
os irmãos que me aceitam como porta-voz de Deus aqui na terra. Eu tenho dito para o meu Deus, quando nenhum líder religioso me aceitar aqui na terra, eu fico sozinho em casa, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus tem me dado um canal no YouTube, e através deste canal no YouTube, eu vou exortar os líderes religiosos de toda a face da terra. Do Brasil ao Japão, a nossa mensagem vai chegar, com certeza. Irmãos, eu agradeço a Deus por este dom de ser um atalaia na terra. A missão de um atalaia de Deus é avisar o grande perigo que os povos da terra estão correndo, por não crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Um atalaia de Deus não pode acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. É muito triste até de se comentar, mas é a realidade dos fatos que acontecem hoje. Muitos líderes religiosos, uns acrescentam e outros diminuem o que foi escrito pelos nossos escritores sagrados do passado. Irmãos, quando eu sou desprezado pelos líderes religiosos, eu não me abato, nem me entristeço, porque o Filho de Deus foi desprezado pelos líderes religiosos do seu tempo. O apóstolo Paulo diz que quem quiser viver aqui na terra seguindo o Senhor Jesus Cristo, sofrerão perseguição. Quer ser perseguido na terra? Siga corretamente os passos do Senhor Jesus Cristo. Quer ser bem aceito pelos líderes religiosos? Obedeçam a tudo o que os líderes mandarem você fazer. Eu desconheço um líder religioso que siga os passos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz: aprendam de mim. Todos os seres humanos precisam aprender com o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: meus irmãos, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vamos ver as duas passagens bíblicas, Jesus Cristo e Paulo falando. Mateus 11, 29, Jesus Cristo falando. 1 Coríntios 11, 1, Paulo falando. Paulo foi um dos maiores imitadores do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Paulo disse que tinha a mente de Cristo. Paulo disse que tinha as marcas do Senhor Jesus Cristo. Qual é o líder religioso que quer sofrer o que Paulo sofreu? Qual é o líder religioso que quer trabalhar na obra de Deus aqui na terra para ganhar o salário que Paulo ganhou? O salário que Paulo ganhava? Qual é o líder religioso que quer seguir nas suas igrejas a doutrina de Paulo e a doutrina do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, se os líderes religiosos estivessem vendo o que eu estou vendo da torre de vigia, eles se humilhavam na presença do Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai e pediam perdão por tantas desobediências à santa palavra de Deus, nas suas religiões, que eles mesmos são os pastores. Quem está apto para entender um porta-voz de Deus? Quem pode concordar com um porta-voz de Deus e dizer amém para o que um atalaia de Deus diz? Deus fala para os líderes religiosos hoje que eles ouçam os atalaias de Deus, que eles estão dando o recado de Deus na terra. Um atalaia de Deus tem o Espírito de Cristo, que é aquele mesmo Espírito que tinha os profetas do passado. Qual é um líder religioso que pode concordar com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias? Se eu lhe perguntasse por que os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias não deram apoio aos líderes religiosos do seu tempo? Por que os atalaias de Deus do século XXI não podem dar apoio aos líderes religiosos do século XXI? Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias não apoiaram os líderes religiosos do seu tempo, porque eles tinham o Espírito de Cristo. Os atalaias de Deus no século XXI não podem apoiar os líderes religiosos do século XXI. Por quê? Porque os atalaias de Deus do século XXI têm o Espírito de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu sei
que as igrejas precisam de lideranças, é bíblico, mas os líderes têm que se orientarem todos pelas escrituras sagradas. Os profetas do passado não apoiaram os líderes religiosos do seu tempo porque eles não se apoiavam ou não se orientavam pelas escrituras sagradas. Os atalaias de Deus no século XXI não podem apoiar líderes religiosos do século XXI. Por quê? Porque os líderes religiosos do século XXI não se orientam pelas escrituras sagradas, não se apoiam nas escrituras sagradas, não seguem as escrituras sagradas. Nos mostra um líder religioso hoje no século XXI que se orienta pelas escrituras sagradas? Como atalaia de Deus, se alguém me mostrar uma liderança religiosa hoje no século XXI que se oriente pelas escrituras sagradas, eu, o atalaia de Deus, dou o meu total apoio a este líder religioso. Mas eu tenho certeza que não se encontra no século XXI nenhum líder religioso que se oriente pelas escrituras sagradas. Um líder religioso, para se orientar pelas escrituras sagradas, ele tem que aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que professam o nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, vocês já descobriram qual é o verdadeiro nome do Filho de Deus? Somente os que aprenderam ou aprendem com o Senhor Jesus Cristo e imitam os seus apóstolos já descobriram o verdadeiro nome do Filho de Deus. Com base nas Escrituras Sagradas, o verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem me dizer aonde este pregador quer chegar com esta descoberta do verdadeiro nome do Filho de Deus? Muitos líderes religiosos até hoje ainda não descobriram o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem somente Senhor Jesus. Somente os que aprenderam com o Filho de Deus e imitaram seus apóstolos, foi revelado o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem somente Senhor Jesus. O verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas e sem questionamento. Somente naquele dia que se aproxima e está bem perto, é que os humanos da terra vão ver a diferença de quem é o Senhor Jesus das religiões e quem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto este dia não chega, os humanos da terra têm uma chance de conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja na sua Bíblia, João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19 a 21, aqui João nos revela quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos conferir se João nos revela quem é o verdadeiro Deus, que não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O nome verdadeiro do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Vejam que os humanos da terra têm por hábito professar o nome Jesus ou Senhor Jesus. É muito difícil se ouvir os humanos da terra professar o nome completo do Filho de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, que vocês, amados irmãos, aprenderem a professar o verdadeiro nome do Filho de Deus, que é Senhor Jesus Cristo, vocês vão notar uma grande diferença na vida de vocês. Por quê? Quando vocês chamam pelo nome de Jesus somente, ou Senhor Jesus, vocês não estão chamando pelo nome do Filho de Deus. Porque o nome completo do Filho de Deus não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Façam um teste. Todas as vezes que vocês for pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciem o nome completo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Quando vocês forem orar, não orem somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Todas as orações devem ser feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome completo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que pode te dar entendimento
para você entender. Quando vocês chamarem Ele, Ele está pronto para lhes ouvir. O Senhor Jesus Cristo está pronto para te ouvir, meu querido irmão. Chame por Ele. Chame, Senhor Jesus Cristo. Venha ao meu encontro, vem me ajudar, vem tirar a incredulidade do meu coração. Ensina-me as Escrituras Sagradas nos seus originais. O Senhor Jesus Cristo disse em João 16, 23 e 24: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Os irmãos entenderam as palavras do Filho de Deus? Tudo quanto vocês pedirem, peçam ao Pai em meu nome. Ou seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Filho de Deus estivesse hoje, pessoalmente aqui na terra, no meio dos humanos da terra, Ele dizia para os humanos da terra: vocês pedem e não recebem porque não pedem em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. O meu nome completo não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O meu nome completo é Senhor Jesus Cristo. Eu vim a esta baixa terra para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês, humanos da terra, não sabem o porquê que o meu nome completo é Senhor Jesus Cristo? A palavra Senhor significa Pai, a palavra Jesus significa Filho, a palavra Cristo significa Espírito Santo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo e Espírito Santo. São estes os motivos porque o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Os irmãos querem receber do Pai Celestial as bênçãos materiais e espirituais? Peçam ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu agradeço ao Pai Celestial pelo dom de discernir as Escrituras Sagradas nos seus originais, pelo dom para discernir os Espíritos, quando são de Deus e quando são mundanos, quando são espíritos enganadores e quando são espíritos verdadeiros. Agradeço pelo dom do amor ao próximo, pelo dom da revelação das Escrituras Sagradas nos seus originais. Agradeço pelo dom do conhecimento da verdade das Escrituras. Agradeço pelo dom de amar a santa palavra de Deus aqui na terra. Irmãos, todos nós sabemos que na lei eram 10 mandamentos para os povos da terra cumprir. Não se podia transgredir nenhum dos 10 mandamentos. Quem transgredisse um dos 10 mandamentos morria sem misericórdias, conforme está escrito em Hebreus 10 e 28. Deus enviou o seu único Filho a esta baixa terra para cumprir todos os mandamentos da lei. O Filho de Deus veio com uma missão dada pelo Pai Celestial, de cumprir todas as leis que os humanos da terra não podiam cumprir. Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar. Um doutor da lei, para experimentar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, interrogou, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu o Filho de Deus para o doutor da lei: amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Na lei, para que os humanos da terra não morressem, tinha que obedecer todos os 10 mandamentos da lei. Quem não cumprisse morria sem misericórdia, se tivesse 2 ou 3 testemunhas que provassem. O Filho de Deus recebeu do Pai toda a autoridade para perdoar pecado aqui na terra. O Filho de Deus reduziu de 10 para apenas 2 mandamentos, mas mesmo assim os humanos da terra ainda acham difícil de cumprir estes 2 mandamentos, que é o amor a Deus e ao próximo.
Toda a lei e os profetas dependiam desses dois mandamentos. Agora o Filho de Deus, como tinha recebido do Pai Celestial todo o poder e autoridade nos céus e na terra, agora o Filho de Deus dá um novo mandamento, conforme João 13:34. Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E vós também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora o Filho de Deus estava autorizado pelo Pai Celestial para dos 10 mandamentos transformar em apenas um mandamento. Um novo mandamento. Agora, irmãos, todos que não cumprirem este mandamento ordenado pelo Filho de Deus é réu do fogo do inferno. Será lançado no fogo do inferno sem misericórdia, conforme Hebreus 10:29. Na lei, quem não cumprisse os 10 mandamentos morria sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. Na graça do Filho de Deus, todos que não cumprirem este único mandamento dado pelo Filho de Deus, o castigo é muito mais rigoroso do que o castigo da lei de Moisés. A transgressão da lei era réu de morte. Só que a transgressão da lei morria somente a matéria, não morria a alma. Agora a transgressão do novo mandamento dado pelo Filho de Deus, os transgressores morrem materialmente e espiritualmente, ou seja, morrem a matéria e a alma. E a morte da alma é ser lançada em um lago de fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte, conforme Apocalipse 20:11-15. Irmãos, quem não obedecer a este mandamento ordenado pelo Filho de Deus, o seu nome não vai se encontrar no livro da vida do Cordeiro naquele dia. Só tem um escape para nós, para que os nossos nomes permaneçam escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. É cumprir o novo mandamento ordenado pelo Filho de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, todos que não cumprir este novo mandamento ordenado pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não tenham dúvida que naquele dia o seu nome não vai se encontrar escrito no livro da vida nos céus. Veja, irmãos, o que está escrito em Apocalipse 3, versículos 5 e 6. Ao que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vocês já imaginaram o tanto de seres humanos que tem na terra que não cumpre o mandamento ordenado por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, que é o amor uns pelos outros, e pensa que vai encontrar o seu nome escrito no livro da vida nos céus? Irmãos, para que os nossos nomes não sejam riscados do livro da vida nos céus, é preciso nós vencer as indiferenças, vencer o pecado, vencer o nosso eu, vencer as tentações que tão de perto nos rodeiam. Irmãos, como atalaia de Deus, não posso me omitir de dar o recado de Deus para os irmãos que ouvirem esta mensagem. Sem o cumprimento do novo mandamento ordenado pelo Filho de Deus, não vai encontrar os nomes escritos no livro da vida nos céus. São poucos religiosos que acreditam que o Filho de Deus tem poder para escrever os nomes dos que se convertem no livro da vida e tem poder para riscar os nomes de quem se desvia da palavra de Deus e vai para o mundo. Então estes, Deus, se ele já tinha escrito no livro da vida e ele voltou para o mundo, o Senhor Jesus Cristo risca do livro da vida e escreve na terra, como disse Jeremias 17:14. Pode conferir lá na sua Bíblia, Jeremias 17:14. Todos aqueles que abandonam o Senhor, abandonam a fonte das águas, e o seu nome será escrito na terra. O Senhor Jesus Cristo tem poder para escrever e tem poder para riscar.
O Senhor Jesus Cristo só não risca o nome do livro da vida de quem venceu o pecado. Existe um pecado que muitos religiosos cometem que para Deus é iniquidade. Ninguém nunca percebeu que este tipo de pecado é iniquidade. Qual é a posição dos religiosos sobre o que é iniquidade hoje no século XXI? Um homem iníquo para os religiosos é um homem muito mau. E realmente o iníquo é um homem mau, que não teme a Deus e nem guarda as santas palavras de Deus aqui na terra. Segundo as palavras do nosso Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo, a falta de amor é iniquidade, conforme está escrito em Mateus 24, 12 a 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu estou sentindo de falar para os anciãos da congregação cristã no Brasil. Eu estou sentindo de falar sobre uma coisa que está acontecendo com os irmãos da congregação cristã. Que para Deus, isso que está acontecendo com os irmãos da congregação cristã é iniquidade. Este pecado que muitos irmãos estão cometendo é iniquidade e eles talvez não percebam. O Senhor Jesus Cristo disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, anciãos do ministério da congregação cristã no Brasil, tem muitos irmãos da membresia cometendo iniquidade e talvez não sejam o caso deles estar pensando que não é iniquidade, mas é iniquidade. Por faltar o amor nos seus corações, eles estão cometendo iniquidade, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24. Estão cometendo iniquidade, por não amar o seu próximo porque saiu da igreja. Mas este pecado de iniquidade pode ser expurgado da congregação cristã. Estamos esperando que quando as igrejas da congregação cristã abrir as suas portas, os anciãos, diáconos, cooperadores peçam ao Senhor Jesus Cristo para Ele lhes dar sabedorias aos pregadores para ensinar aos irmãos a não cometerem iniquidade mais e nem entristecer as almas que o Senhor Jesus Cristo pagou um preço tão alto por elas. Irmãos do ministério da congregação cristã, não só aqui no Brasil, mas em todo o globo terrestre, do Brasil ao Japão. Talvez muitos irmãos do ministério não sabem do que está acontecendo com muitos irmãos. Para os irmãos do ministério ficar sabendo do que está acontecendo, eu e a minha esposa somos vítimas do que está acontecendo com muitos irmãos da congregação cristã. Eu e minha esposa decidimos sair da congregação cristã e congregar em outra igreja, de uns irmãos que também saíram da congregação cristã. Abriram este trabalho bem parecido com o trabalho da congregação cristã. Mas vejam bem, irmãos do ministério, o que muitos irmãos estão fazendo. Para Deus é iniquidade isso que eles estão fazendo. Que falta de amor para com os irmãos que estão saindo da congregação cristã para outras igrejas. Mesmo que tenha alguns irmãos que estejam saindo da congregação cristã para o mundo, ainda os irmãos não têm motivos para não amar estes irmãos. No meu caso e da minha esposa, nós não saímos da congregação cristã para ir para o mundo. Saímos para outra igreja, com a mesma doutrina da congregação cristã. Por sinal, esta igreja canta os hinos do inário número 4, que é o inário que ninguém tinha autoridade de adulterar, este inário, mas assim mesmo foi adulterado, fazendo o inário número 5. Assim como foi adulterado o inário número 5. O inário número 5 está todo adulterado pelos irmãos do ministério do Braz. Irmãos do ministério, aconselho a estes irmãos que estão desprezando os irmãos que estão saindo da congregação cristã para outras igrejas. Não considerem estes irmãos como inimigos,
mas o considerem como irmãos. Quando vocês encontrarem estes irmãos que saíram da congregação para outras igrejas, saúdem estes irmãos com a paz de Deus. Eles diante de Deus continuam sendo irmãos em Cristo. Não importa a igreja que eles estejam congregando. Placa de igreja não salva nenhuma alma aqui na terra. Já é hora do ministério da CCB, Ministério do Braz, despertar do sono e acordar para uma vida nova na presença do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram isso que os irmãos da congregação cristã estão fazendo, considerando os irmãos de outras igrejas, ou seja, os irmãos que saem da congregação cristã para outras igrejas, como inimigos e negam até uma saudação com a paz de Deus. Finalmente, com quem os irmãos da congregação cristã aprenderam a considerar os irmãos que saem da congregação cristã para outras igrejas de inimigos e negam até a saudação com a paz de Deus? Eu pergunto para o ministério da congregação cristã e para toda a sua membresia: vocês não temem ao justo juízo de Deus? E naquele dia vocês serem chamados por nosso Senhor Jesus Cristo de malditos praticadores de iniquidade? Irmãos, que faz parte do ministério da congregação cristã no Brasil, em todo o globo terrestre, e toda a sua membresia, vocês erram tanto porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Estas palavras é do próprio Jesus Cristo, não é do atalaia de Deus. O ministério da congregação cristã e sua membresia, com suas atitudes, contradizem o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: ninguém sobre a terra queira ser chamado de mestre ou senhor, porque só um é o vosso mestre e senhor, e vós todos sois irmãos, independente do seu credo religioso que vocês professem. Dizer que os irmãos das outras igrejas não são nossos irmãos é chamar o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Irmão do ministério da congregação cristã e toda a sua membresia, a partir de hoje que vocês ouviram um atalaia de Deus, aconselhando vocês, não neguem mais a saudação com a paz de Deus aos irmãos que estão saindo da congregação cristã para outras igrejas. Esta falta de amor para com os irmãos que estão saindo da congregação cristã para outras igrejas pode ser considerado para Deus como pecado de iniquidade. Quando vocês que fazem parte do ministério da CCB do Braz, ou mesmo até a sua membresia, quando vocês se aproximarem de um destes irmãos que saíram da congregação cristã para outras igrejas, saudem eles com a paz de Deus. Negar a saudação aos irmãos que estão saindo da congregação cristã para outras igrejas é negar o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos não conhecem aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo? Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. A saudação com a paz de Deus pode levantar um irmão abatido. Negar a saudação com a paz de Deus a um irmão que está abatido pode acabar de matar esta alma que está abatida. Pense em uma coisa que Deus aprova. Quando você encontrar um irmão que saiu da sua igreja e foi para o mundo, e você saudar este irmão com qualquer saudação, não importa que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou um oi, ou tudo bem. Agora, para os irmãos que saíram da sua igreja para outras igrejas, a saudação deve ser a mesma saudação que você saúda os irmãos da sua igreja. Se você saúda os irmãos da sua igreja com a paz de Deus, saúde eles também com a paz de Deus. Assim, com a mesma saudação com a paz de Deus, saúdem eles também. Se a sua saudação é com a paz do Senhor Jesus, como vocês costumam saudar os irmãos de outras igrejas, não da congregação, mas, vamos supor, da Assembleia de Deus, é a paz do Senhor. Então esse conselho serve também para os irmãos da Assembleia de Deus. Quando vocês encontrarem um irmão que saiu da Assembleia de Deus, vocês saudem ele com a paz do Senhor, mesmo que ele esteja no mundo, não tem problema.
irmãos do Ministério da Congregação e de todas as denominações da face da terra, e todas as suas membresias, Deus e seu Filho Jesus Cristo permitiu esta pandemia sobre toda a face da terra para que os povos da terra se humilhassem na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e peçam perdão a Deus por não ter consideração aos irmãos das outras igrejas como irmãos. Que a partir de hoje considerem os irmãos das outras igrejas como irmãos e não considerem como inimigos, como é o caso de muitos irmãos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil e de todas as denominações religiosas de toda a face da terra. Deus está ordenando para vocês do ministério dessas igrejas Ele está contemplando do céu tudo isso que vocês estão fazendo aqui na terra. Não chamam pelo nome do Filho de Deus completo, mas sim só chamam por Jesus ou Senhor Jesus. Ele está pedindo para vocês, que são da Congregação Cristã do Brasil, que completem este nome que está nos púlpitos das vossas igrejas. Este nome somente em nome do Senhor Jesus está incompleto. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Vocês dizem quem crê em revelação. Deus nos revelou que este nome somente em nome do Senhor Jesus está incompleto. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Quem se omitir de completar o nome do Senhor Jesus Cristo nas igrejas cristãs está negando o nome do Espírito Santo. Os irmãos sabem que Cristo é o Espírito Santo? Irmão do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, coloque nas congregações o nome do Espírito Santo que está faltando. Quando vocês fizerem isto, vocês estão colocando nas igrejas o nome do Espírito Santo. Todas as igrejas cristãs que têm o nome do Senhor Jesus, completem este nome. O nome completo é Senhor Jesus Cristo. Eu congrego em uma igreja cristã e o ministério estão todos de comum acordo em completar este nome que tem nos púlpitos das igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Ministério da Congregação Cristã do Brasil tem que completar este nome que está faltando no púlpito e também na parede da igreja, que é o nome Senhor Jesus Cristo. Joguem na lata do lixo a prepotência de vocês, a arrogância e a soberba. A prepotência não permite que vocês aceitem que as outras igrejas tenham a salvação. A prepotência não permite que vocês considerem os irmãos de outras igrejas como irmãos em Cristo. A prepotência não permite que vocês considerem o batismo das outras igrejas como verdadeiro. Somente o batismo da congregação cristã é válido. O batismo das outras igrejas é inválido. Isso é prepotência, arrogância e soberba. É muita soberba dos irmãos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil não permitir que outras igrejas cantem os vossos hinos, ou seja, os hinos da Congregação Cristã no Brasil. Muitos irmãos do ministério até não sabem porque o Ministério da CCB do Brás condenaram o inário número 4 para fazer o inário número 5. Eles têm muitas desculpas, mas a desculpa foi essa. Tudo que levou o Ministério do Brás a condenar o inário número 4 para fazer o inário número 5 foi a prepotência, a arrogância e a soberba. Por quê? O Ministério de Jandira estavam cantando os hinos do inário número 4. A prepotência, a arrogância e a soberba disse para o Ministério da CCB do Brás que fizesse outro inário para o Ministério de Jandira não poder cantar os hinos da Congregação Cristã no Brasil. Quando esses três espíritos foi expulso da Congregação Cristã no Brasil, o ministério vai pedir perdão a Deus por ter permitido que a prepotência, a arrogância e a soberba entrassem nos seus corações para condenar o inário número 4
para que os irmãos de Jandira não pudessem cantar os mesmos hinos da Congregação Cristã no Brasil. Eu pergunto para o Ministério da Congregação Cristã no Brasil: vocês querem um dia cantar o hino da vitória? É claro que querem cantar o hino da vitória. Só pode cantar o hino da vitória quem não foi prepotente, arrogante e soberbo aqui na terra. O hino da vitória vai ser cantado pelos irmãos da CCA, da CCE, da CCR, da CCB. Só quem não vai poder cantar o hino da vitória é os irmãos do ministério da CCB do Brás. Naquele dia, na presença do Filho de Deus, vai ter irmãos de todas as igrejas, de todas as faces da terra, para cantar este hino da vitória. Todos juntos entoarão um hino ao nosso Deus, ao nosso Criador. Os irmãos da Congregação Cristã no Brasil têm uma chance hoje de se unir com os irmãos de todas as igrejas para que naquele dia possam cantar os hinos juntos, o hino da vitória que nunca foi cantado por ninguém aqui na terra. Mas para que isso aconteça, é preciso expurgar a prepotência, a arrogância e a soberba dos vossos corações. Ou seja, do coração do ministério da CCB do Brás. Quando Deus perdoar tudo isso que o ministério da CCB do Brás tem feito contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando o ministério da CCB do Brás se converter destas prepotências, destas arrogâncias, destas soberbas, de que só eles são os verdadeiros e que fora da congregação cristã não tem salvação, isso não é verdade. A congregação cristã não é salvadora e nem a graça de Deus aqui na terra. Se eu perguntar para o ministério da CCB do Brás, qual será a sua resposta? Mentirosos vai entrar no reino dos céus? Mentirosos vai cantar o hino da vitória? Vou apenas dar um exemplo de que mentiroso não poderá entrar no reino dos céus. Vou apenas dar um exemplo de que o ministério da CCB do Brás é mentiroso. A primeira mentira, ensinada pelo ministério da CCB do Brás, que somente o batismo da congregação cristã no Brasil é verdadeiro, ou seja, é o verdadeiro batismo. Segunda mentira pregada pelo ministério da CCB do Brás, que a congregação cristã é a verdadeira graça de Deus na terra. Essas duas mentiras já foi suficiente para mudar o nome da congregação cristã para Laodiceia. Se vocês da congregação cristã não conhecem a história da igreja de Laodiceia, leiam nas Escrituras Sagradas, em Apocalipse 3, 14 a 22. O líder da igreja de Laodiceia, com a sua prepotência, arrogância e soberba, botou o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. E o Senhor Jesus Cristo ficou do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo na porta da igreja, pedindo para quem estivesse lá dentro abrir a porta para ele entrar. O ministério da congregação cristã no Brasil fez o mesmo que fez o líder da igreja de Laodiceia. Colocaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja e assumiram o lugar do Senhor Jesus Cristo na igreja congregação cristã no Brasil. Vejam bem, irmãos, quando um líder se levanta para atender um culto, a membresia dizem glória a Deus. Por quê? O Deus da igreja vai subindo no púlpito para falar com a igreja. Tudo que o líder falar, a membresia recebe como se o próprio Deus esteja falando com eles, ou seja, com a membresia. Os povos da CCB do Brás acreditam que o líder que está atendendo o culto é um Deus em forma de homem. Tudo que o líder disser, eles obedecem como se o próprio Deus estivesse falando com eles no culto. O Senhor Jesus Cristo diz hoje para o ministério da CCB do Brás: eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei na CCB Ministério do Brás, para que vocês, naquele dia, possam cantar o hino da vitória,
que nunca foi cantado por ninguém aqui na terra. Se vocês da CCB do Brás não se converter e pedir perdão ao Criador por tantas prepotências, arrogância e soberba que vocês praticam com os irmãos que cometeram alguma falha ou algum pecado, se vocês não perdoavam as pobres almas, a partir de hoje passem a perdoar. Então vocês jogavam essas pobres almas para fora da igreja ou para fora da vossa congregação, dizendo que tinham pecado de morte, que não tinham mais perdão porque tinham pecado para a morte, ou pecaram para a morte, sei lá. Quantas e quantas almas morreram materialmente e espiritualmente por causa da prepotência, da arrogância e a soberba do Ministério do Brás. Até suicídio aconteceu entre os irmãos que foram desprezados por estes irmãos do Ministério do Brás. Por causa da prepotência, arrogância e soberba deles, mataram muitas almas. Diz Deus para o Ministério da CCB do Brás e para a sua membresia: procurem fazer amizade com os povos que professam o meu nome na terra. Os humanos fazem acepção de pessoas aqui na terra, mas lá nos céus não se faz acepção de pessoas. Aqui todos são iguais. Diz Deus para os povos da terra: não façam acepção de pessoas, porque quem quiser morar nos céus, no céu não vai ter acepção de pessoa. Todos lá são anjos de Deus para cantarem louvor ao seu Criador. Está escrito que quem faz acepção de pessoas está atraindo para si a condenação eterna. Diz Deus: eu olho dos céus para esta baixa terra e vejo um povo religioso prepotente, arrogante e soberbo. Eu contemplo a placa destas instituições religiosas na terra. O seu nome é Congregação Cristã no Brasil, e outras também que tem outros nomes também, que eu não vou nem citar aqui. Essas instituições religiosas se justificam que é a verdadeira graça de Deus na terra. Ela é ímpar, só por ela os povos da terra chegarão nos céus. Diz Deus para os líderes da Congregação Cristã no Brasil: vocês são prepotentes, arrogantes e soberbos, e nunca me conheceram na terra. Vocês nunca se converteram ao meu santo evangelho na terra. Vocês são convencidos de que vão entrar no reino dos céus pela instituição religiosa a qual vocês pertencem. Diz Deus para os líderes e a membresia da Congregação Cristã no Brasil: com esta prepotência, esta arrogância e a soberba de vocês, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser todos confundidos e envergonhados naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Diz Deus para o Ministério da CCB do Brás e a sua membresia: se naquele dia, no juízo final, vocês ficarem à minha esquerda, foi uma escolha própria de vocês. Não vão me culpar e dizer que eu estou fazendo injustiça com vocês. Todas as vezes que vocês chamavam os vossos irmãos das outras igrejas de inimigos, vocês estavam me chamando de inimigo. Como é que vocês querem entrar no reino dos céus me chamando de inimigo? Não vai adiantar naquele dia tantas queixas na minha presença, diz Deus. Por quê? Quando vocês odiavam os vossos irmãos, era a mim que vocês odiavam. Vocês vão querer se justificar dizendo que nunca me odiou na terra. Todas as vezes que vocês odiavam os vossos irmãos, era a mim que vocês odiavam. Procurem o mais rápido possível fazer as pazes com os vossos irmãos das outras igrejas que vocês condenam como seitas e heresias. Todas as religiões da terra são seitas e heresias. Não tem nenhuma religião na terra que não seja uma seita e uma heresia. Por quê? Porque vocês pensam que a vossa igreja não é heresia? É sim uma heresia também. Vocês religiosos da terra dizem que me louvam, mas não podem cantar os louvores das outras igrejas,
a qual vocês consideram como seita e heresia. Se vocês não podem cantar os louvores das outras igrejas, como vocês vão cantar o hino da vitória que vocês dizem que vão cantar naquele dia? Naquele dia todos vão ter que cantar juntos o hino da vitória. Quem não se unir aqui na terra e cantar todos juntos os louvores ao Criador, naquele dia não tem vitória e nem cântico de vitória para quem fez acepção de pessoa aqui na terra. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas, Assembleia de Deus, as igrejas batistas, as igrejas Congregação Cristã no Brasil, de toda a face da terra. Em breve, diz o Senhor Jesus Cristo, eu vou buscar a minha igreja na terra. A minha igreja é um povo santo, zeloso de boas obras, que não fizeram acepção de pessoa na terra, que nos seus corações não tinha lugar para hipocrisia e fingimento, nos seus corações só tinha lugar para o amor de Deus, para guardar a sua palavra nos seus corações. Estavam de comum acordo que todos os louvores eram inspirados pelo Espírito Santo e nunca fizeram confusão porque cantavam os hinos da sua igreja. Diz Deus para todos os religiosos da face da terra: a minha igreja na terra só tem 4 letras: amor. Este é o nome da minha igreja na terra. Este nome é invisível, é guardado no coração da minha igreja na terra. Todos os membros da minha igreja na terra têm este nome gravado no seu coração. Este nome foi escrito com sangue. Não há quem apague este nome dos corações dos membros da minha igreja na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para todos os humanos da terra: quem quiser fazer parte da minha igreja na terra, obedeçam a tudo o que eu vos ensinei quando eu estive nesta baixa terra. Só cantará o hino da vitória naquele dia os escolhidos de Deus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, vamos avisar para todos os religiosos de toda a face da terra: nenhuma religião da face da terra pode levar nenhuma alma para os céus. Somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho dos céus. Ninguém entra nos céus por meio de uma denominação religiosa, como pensam os fanáticos da Congregação Cristã no Brasil, que vão entrar nos céus por meio da Congregação Cristã no Brasil. Estes são os pensamentos antibíblico e anticristão, não só dos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, são pensamentos de quase todas as religiões da face da terra, começando pela Igreja Católica Romana. Os católicos romanos pensam também que vão entrar nos céus pela Igreja Católica Romana. Todas as religiões têm estes mesmos pensamentos, antibíblicos e anticristãos. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo tivesse fundado a Igreja Católica, mesmo assim, ela ainda não podia, por ela, levar nenhuma alma para o céu, porque o próprio Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Somente o Filho de Deus é o caminho dos céus. Somente o Senhor Jesus Cristo é a porta dos céus. Leia João 14,6, o caminho dos céus. João 10,9, a porta dos céus. Aonde nós encontramos nas Escrituras Sagradas o nome da religião que o Senhor Jesus Cristo fundou. O Senhor Jesus Cristo não fundou nenhuma religião aqui na terra. Tiago nos mostra a verdadeira religião que tem aqui na terra. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Está aqui a verdadeira religião. Se tem aqui na terra alguma religião que preenche esses requisitos, eu aconselho aos irmãos e ouvintes a frequentarem esta religião. Mas o que eu posso dizer para os amados irmãos e ouvintes é que não tem na terra uma religião que preencha estes requisitos de Tiago 1, 26 e 27. Nenhum religioso refreia a sua língua aqui na terra. E se nenhuma religião refreia a sua língua, isso quer dizer que todas as religiões são vãs. Para uma religião não ser vã, é preciso estar isenta das corrupções do mundo.
E se os irmãos e ouvintes conhecem uma religião que esteja isenta das corrupções do mundo, me dê o endereço desta religião para que eu a visite, porque eu ainda não conheço uma religião que esteja isenta das corrupções deste mundo. Irmãos e ouvintes, me ajudem a encontrar uma religião que esteja isenta das corrupções deste mundo. Quem já encontrou, me dê o endereço para que eu possa chegar até lá. Qual é um religioso que não se engana a si mesmo, pensando que a sua religião é o caminho que lhe conduz ao céu? Não se assuste com o que vocês vão ouvir. 100% das religiões estão representando a igreja de Laodiceia, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Todas as religiões da face da terra, todas sem exceção, estão representando a igreja de Laodiceia do Apocalipse. Todos os religiosos conhecem a igreja de Laodiceia, uma igreja rica materialmente, pobre espiritualmente. A igreja de Laodiceia tinha 5 qualidades ruins ou péssimas: miserável, pobre, desgraçada, cega e nua. Será que as religiões do século XXI não têm nenhuma destas qualidades? A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade dos homens que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles são inexcusáveis, porque o que se pode conhecer de Deus, eles conhecem. Mas só na teoria, prática nada. Porque a sua religiosidade é cega e não permite que os religiosos conheçam a verdade que só em Jesus Cristo nós podemos encontrar. Em nenhuma religião nós podemos encontrar as verdades das Escrituras Sagradas. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Diz Deus para os irmãos e ouvintes: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros, conforme está escrito em Isaías 44, 26. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a favor das igrejas religiosas de toda a face da terra, conforme está escrito em Apocalipse 22, 16. Então, este é o conselho que Deus tinha para dar para todas as igrejas da terra e principalmente para a congregação cristã no Brasil. Então, esse é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Toda a igreja de Cristo na terra diga amém para esta mensagem.